Fala pessoal, beleza? Alexandre aqui mais uma vez, nesse calor do caramba. Não, nem tá calor aqui dentro, tá gostoso, né, Bruno? Tá gostoso. Eu sou o Alexandre e vou conduzir essa conversa aqui com vocês mais uma vez. Esse é o episódio número 84. Hoje a gente tá aqui com a Bruna Juste. Eu aprendi gente. agora, achei que era Just, mas é Podia Juste. ser chique, Podia né? ser, né? Podia Mas ser. chique. Não, mas Juste tá bem, bem segmentado. Na verdade, ó, já vou começar a falar. Pode falar. É italiano, era pra ser Giusti, com G, né? Que meu bisavô veio da Itália, porém, né, aquela famosa história dos cartórios registrarem errado. Então ficou Juste. Mas ser... o original era Giusti. Ah, então é só falar assim, né? Fica chique é do Bruna mesmo jeito. Juste. Então... Juste, Então a gente tá aqui, pessoal, com a Bruna Juste, que é designer de interiores, e também é mais uma coisa que vocês vão descobrir durante o podcast. Mas antes da gente começar efetivamente, aquele pedido chato pra caramba pra vocês seguirem a gente nas redes sociais, aproveitarem e seguirem a Bruna, seguirem o nosso patrocinador da vez, que é a Eucatex, que tá passando aqui, ó, o Instagram. Próximo bloco, Bruna Juste, Eucatex, tá? A Eucatex é uma fábrica, né? Eles fabricam MDFs e tem mais uma porrada de coisas. Muita coisa. Tem porcelanato, tem tintas, né? Mas o que eu uso mais são MDFs. E eles têm uma variedade Variedade gigantesca, grandes, enormes. A Eucatex ficou muito famosa pelos MDFs que imitam laca, né? Que chama o lacadê, que é aqueles MDFs de laca com brilho. Então, eles vieram muito forte daí com os madeirados nas últimas tendências. E também vieram agora com cores mais pastéis. Então, foi lançado bastante coisa na Revestir. E é super famosa, né? Eucatex, super famosa. todo mundo conhece. Super parceira, né? Então, eles são parceiros nossos em mostra de decoração. A gente fez a Morar Mais por Menos em 2019, que a Eucatex patrocinou. Ah, show! E vai sair mais uma esse ano. Ah, é? Vai sair a Sonhos de Ninar. Em primeira mão aqui, ó. Em primeira mão vai sair a Sonhos de Ninar também com muitas coisas da Eucatex. Ah, show de bola. Então, pessoal, não esqueçam de aproveitar e ver as novidades da Eucatex, que eles sim têm novidades pra caramba. Se você seguir a gente também vai ter, se seguir a Bruna Juste, né? Eu vou parar de fazer isso. Se vocês seguirem a Bruna também vai ter, mas a Eucatex, como a Bruna mesmo falou, tem sempre muitas novidades, né? Tem uma linha enorme de MDFs e de outros itens que vocês podem acompanhar. Com certeza vocês já conhecem bastante também. Mas é isso aí, agora a gente pode começar a nossa conversa também. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Antes de mais nada, né, Bruna? Por você tirar um tempinho lá para vir aqui conversar com a gente e passar um pouco da tua expertise e um pouco da tua trajetória. Então, eu falei que você, além de designer, você era uma outra coisa que, você pode falar um pouquinho também. Primeiro que eu quero agradecer, né? O privilégio de estar aqui. É o meu primeiro podcast da vida. Espero que seja o primeiro de muitos. E eu, além de designer, meu pai fala que eu sou psicóloga, mas eu não sou psicóloga, né? Eu sou formada em psicologia. Eu gosto de falar que eu sou formada, né? Porque psicólogo, na minha opinião, é quem atua. Exerce a profissão mesmo. Eu exerci a profissão um tempo, né? Eu fui pra parte de RH, a parte administrativa, a parte empresarial mesmo. Porque no meio da faculdade eu entendi, como muitas pessoas, que não era aquilo que eu queria. Mas eu não queria desistir. Eu sou uma pessoa que eu não desisto fácil. Eu vou até o final. Se eu me proponho uma coisa, eu vou até o final. Então, eu não desisti no meio do curso. Eu vi aquilo, eu falei, não é pra mim. Porque a ideia que eu tinha da faculdade era muito equivocada. Eu tinha uma ideia assim que eu ia atender bonitinho, com o meu consultório no Batel, e eu ia ser muito feliz. E daí eu vi que o contato com a psicologia, ela é muito mais do que atender num consultório, né? Você vai trabalhar ali com cargas pesadas, problemas, transtornos mentais. Então, quando eu me deparei assim, fui fazer estágio em hospital psiquiátrico, começar a atender na clínica, né, no estágio da faculdade, eu falei, não é pra mim. Você tem que ter uma carga muito estruturada para você conseguir lidar com isso. E eu, desde essa época, já gostava de decoração. Então, eu fui aquela famosa também que jogava The Sims e gostava de decorar a casa. Você matava os personagens também ou não? Não, mas eu uma coisa, eu roubava o dinheiro, fazia assim, digamos, um chuncho pra roubar o dinheiro só pra construir a casa, entendeu? Eu não tinha paciência de ficar fazendo as pessoas trabalhar, ganhar dinheiro. No começo, antes
de fazer o chuncho, eu fazia isso, né? Depois que eu descobri que dava pra ganhar dinheiro, eu só ficava reformando a casa, não gostava de jogar. Eu acho que ninguém joga isso sem roubar. Demora então, muito. Hoje eu não faria mais. Mas eram outras épocas. E isso na época de colégio já. Que eu lembro que eu jogava com meu irmão. E eu gostava muito de ficar vendo e fazendo decoração das casas. E daí eu... Cara, nunca levei isso pra frente, sei lá. Não lembro por quê. Aí fui fazer psicologia no meio da faculdade, que foi quando eu comecei a entender que realmente não era aquilo, mas eu falei, eu vou tentar, mesmo assim. Mas foi no meio da faculdade e meus pais resolveram fazer uma reforma em casa e contrataram um escritório de arquitetura, né? Aqui de Curitiba. E foi muito legal, porque daí eu ia lá ver o projeto e via o que eles faziam, eu comecei a acompanhar a obra. E daí Você dava pitaco também? Isso aí vai dar errado, hein? Isso aí, olha, não sei. Até que nem tanto, porque eu tava muito ocupada na época com o meu TCC da faculdade, né? Tá. Mas assim, eu ficava encantada toda vez que eu ia no escritório do arquiteto e ficava vendo as coisas. Né? Inclusive, o estagiário deles era um colega meu, né? De colégio também. Então, a gente começou a conversar sobre o projeto. Ele me ajudou bastante no começo. Legal. Foi bem legal. E daí eu falei, cara, não sei o que eu tô fazendo aqui nessa área mesmo. Não, vou retrocedendo um pouco. Eu decidi mesmo sair da área quando o meu último emprego não deu certo. Quando a gente acha, né, que uma porta é fechada, outra porta abre. Né? Então, eu já estava formada, eu era assistente de RH. E a empresa falou, Bruna, infelizmente não vai dar certo, né? Tava no período de experiência. Isso assim, 3 anos trabalhando na área. Né? Já era... terceira, quarta empresa que eu trabalhava, que em toda a faculdade eu fiz estágio. Então, toda a faculdade eu tava na parte de RH. E daí, depois de formada, né, que eu tava nessa empresa efetivada, eles me desligaram. Eu falei, eu não vou mais ficar insistindo numa coisa que não é pra eu fazer. Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer outra faculdade. Aí, né, como todo pai e toda mãe fala, poxa, outra faculdade, beleza, pode ir, mas pense bem pra você não desistir depois. Aí eles me deram uma ideia, por que você não faz um estágio na área, voluntário, para você ver como é que é, para ter certeza. Então, antes de iniciar a faculdade de interiores, eu fui fazer um estágio voluntário. Num escritório de arquitetura, que hoje não tem mais aqui em Curitiba, mas eram duas sócias, elas me aceitaram, me ensinaram SketchUp, me ensinaram a fazer medição, me ensinaram a rotina do escritório. Então, eu fiquei em uns 6 meses, mais ou menos, fazendo... Entendendo bem ali se era aquilo que você queria. Exatamente. Aí, quando eu falei, não, realmente é o que eu quero fazer, aí eu decidi começar a faculdade. E por que você entrou em psicologia? Teve alguma influência de alguém? Porque eu não gostava de exatas. Ah, é? Nossa! Também, uma forma de, né, fugir de exatas. Embora, assim, na faculdade de design a gente tem um pouquinho, né? Mas é muito superficial, né? Mas tem. E porque eu tinha uma ideia errada. Eu achava que eu ia ajudar as pessoas. Não que eu não fosse ajudar, mas eu tinha uma ideia, assim, que era mais fácil, né? Tanto que eu lembro que num dos estágios que eu fiz estágio numa igreja. A gente atendia as pessoas que frequentavam a igreja. E a gente tinha a supervisão de um padre. Não que a gente era supervisão... Direto, sim. Não direta dele, né? Era da nossa professora, mas esse padre coordenava a paróquia. Então, ele estava acompanhando a gente também. Ele falou assim, vai fazer design mesmo, porque com psicologia você só lida com problemas, né? Com design você lida com o sonho das pessoas. E eu falei, cara, é muito verdade. Aí foi a chave também que virou, né? É que psicologia realmente é pesado, né? É pesado. O conhecimento é fantástico. Eu adoro. Mas atuar com isso, você fazer disso o teu dia a dia, né? Teu ganha-pão... É por isso que psicólogo tem psicólogo, né? Não tem como fugir. Tem psicólogo. Não tem como fugir. Várias profissões, na verdade, né? Precisam... A gente mesmo, às vezes, vai escolher uma coisa pra gente. Já tive arquitetas colegas minhas que não conseguiram fazer a própria casa. Foi outra pessoa que fez, né? Então, toda profissão a gente tem essa questão que um precisa do outro. Sim. Mas sim, psicólogo... E tem muita gente que entra na faculdade com essa ideia de que... eu vou me conhecer fazendo psicologia. Tá errado. Tá errado, você não vai se conhecer. Você vai conhecer o homem e vai aprender a tratar as pessoas. Mas não tem como se conhecer, então precisa de psicólogo.
Porque é uma carga, tipo, problemas são relativos, né? Tem um probleminha que às vezes é um probleminha pra você, mas pra pessoa pode ser um problemaço. Ou às vezes o problema, tipo, é um problema gigantesco que não tem solução, mas ainda você tem que ir tentando... Puxa, eu nunca entraria nessa área, eu admiro quem faz, mas, nossa, porque é muito peso, né? Você tem que viver isso dia e noite e você não consegue desligar uma chavinha, né? Tipo, aí deu o meu horário aqui, tchau, não, eu vou... eu acho que é muito fácil você levar os problemas das pessoas pra casa. E a gente aprende na faculdade que muitas coisas eu esqueci, outras não, né? E faz tempo, gente. Eu me formei em 2012 em psicologia, né? Então faz mais de 10 anos. Carinha de jovem aqui, ó. Então, a gente tem que aprender na faculdade a não julgar os problemas dos outros. Né? Então é muito difícil você se abster. Na verdade, assim, você tem que fazer o máximo pra não julgar. Porque é impossível não julgar, mas você tem que fazer o máximo pra entender aquele problema. Porque se a pessoa, por exemplo, tiver medo de uma pomba, tudo bem, é o medo dela. Né? Tem que lidar com isso. Né? Então não dá pra gente comparar, porque o que é medo pra mim não é medo pra você, o que é um problema pra você não é pra mim. E mas aí você foi longe, né? Não, mas sabe por que eu lembrei disso? Porque eu li um livro exatamente sobre isso, na faculdade de psicologia. Que o cara tinha medo de uma pomba. Não, mas é que tem umas pombas que são bem feias mesmo. Eu não vou nem ficar pensando, senão é capaz de ficar com um pouco de medo. Não, mas é verdade. Então eu falei, nossa, que exagero. Mas todo aquele livro foi justamente porque a gente não pode jogar o medo do outro. E... O bom é que você se desvencilhou disso, basicamente, com a psicologia e entrou no mundo do interiores. Depois que você fez o estágio lá e você entrou na faculdade, o período desse curso confirmou que você queria isso mesmo? Ou sim. Você ficou meio... Não, com certeza, isso mesmo? Com certeza. Até, né, o que eu ia comentar. Quando a gente atendia, você tem que saber o teu nicho. Quando você vai pra psicologia... tem isso, né? Se você não tem capacidade de atender aquela pessoa, você fala, não vou atender. Então, isso também, né, tem no design. Se você vê que aquele cliente não é o cliente que você vai atender, infelizmente, eu não posso atender você. Então... Mas no design você diz em relação a quê, por exemplo? Você não vai atender o cliente porque é um tipo de projeto que você não faz? Ou que o cliente é um tipo de cliente que você não... Tem os dois, né? Tem os dois, né? Mas geralmente, às vezes, é um tipo de projeto que o cliente pede que tá, assim, fora do meu alcance técnico, né? Infelizmente, eu não posso atender. Tipo, eu quero fazer um circo. Pô, não entendo nada de circo. Não dá pra fazer. Então, já teve cliente meu que queria fazer restaurante. Eu falei, olha, infelizmente, não atuo com essa área, né? Posso indicar outros profissionais que atuem, né? A minha área é residencial. Então, no começo da carreira, a gente meio que atende de tudo, né? Hoje, não, né? Eu consigo dizer o que eu gosto de fazer e o que eu faço bem feito. Que é a parte interiores residencial e algumas clínicas, né? Escritórios, mais parte corporativa. Restaurante só pra comer. Restaurante só pra comer. E comer bastante. Não, e é porque é bem difícil bem isso, né? E é complicado você dizer não pra um projeto, né? Tem que ter uma cabeça muito no lugar pra falar assim, olha, eu consigo, mas não é minha especialidade, eu acho que tem gente que vai te ajudar melhor, então... Exatamente. Mas eu bem tranquila, assim. Por exemplo, fachada. Fachada eu não faço, porque eu sou de interiores. Eu brinco que eu faço tudo que é da porta pra dentro, né? Entendo minha especialidade, entendo tudo. Mas eu vou indicar um arquiteto. E a gente faz o trabalho complementar, né? Que é isso, eu também gosto do complemento do interiores e arquitetura. Que as duas profissões se complementam muito. Embora o arquiteto faça o interiores faça o que o arquiteto faz no interiores, nem tudo, né? Digo, são complementares. Nessa área eu gosto de ter bastante arquitetos para me ajudar e fazer parte da minha equipe para complementar o que eu não posso fazer. Isso é legal, né? Porque você vai trocando experiências, né? Tipo, a visão de projeto e esse tipo de coisa, você consegue agregar com parceiros e o cliente sai ganhando, né? No final das contas. Com certeza. É uma equipe multidisciplinar, né? Como dizem. Então, eu sou autônoma, mas eu tenho várias pessoas com quem eu posso contar, né? Várias especialidades. Então, se o cliente quer fazer o projeto comigo, fala, olha, posso te atender até aqui, a partir daqui, né, tem uma pessoa que pode te ajudar. Então, o cliente fica
fica feliz. Não, ele fica respaldado sabendo que você vai conseguir executar seu serviço, porque tem um parceiro ali que vai te ajudar e que você não vai executar o que não tá na tua alçada, né? Que vai ter uma pessoa ali que é responsável. Porque isso no mercado é bem complexo, eu acho, né? Ainda mais quando a gente fala da divisão entre arquitetura e design de interiores. Porque você mesmo comentou, né? Que o cliente confunde. Não, que é a Bruna arquiteta. É não sei o que e tal. Porque pro cliente, às vezes, é tudo a mesma coisa. Sim. Né? Não faz essa distinção. Legal você falar nisso. Eu falo, gente, eu não sou arquiteta. Eu falo brincando, né? Porque para a maioria das pessoas é a mesma coisa. Né? Para o cliente, muitas vezes é a mesma coisa. Embora eu me apresente como designer e tal, eu vejo lá meu nome anotado na agenda, Bruna Arquiteta. Ou quando os fornecedores vão passar orçamento, Bruna Arquiteta. Né? Então, gente, é diferente. Eu vou falar um pouquinho superficialmente sobre isso, né? Mas a parte de arquitetura, eles têm menos interiores que a gente, né? A gente passa 2 anos estudando interiores. E arquiteto, eles passam 6 meses, quando tem interiores na grade do curso. Que o foco deles é arquitetônico, edifício, urbanismo. Urbanismo que todo mundo adora, todo mundo sabe. Em todos os podcasts aí, todo mundo adora. Então, só que não. Só que não. E acaba que eu vejo que a demanda do mercado é muito interiores, né? O arquiteto é muito conhecido pelo interiores, por fazer interiores. Eu já teve colegas meus que falaram, eu não gosto tanto de interiores, mas é o que tem pra fazer. É o que chega pra mim no escritório. Então acaba que as duas profissões interiores, elas se entrelaçam, assim. A gente tem, como profissional de interiores, algumas limitações. Então a gente não pode mexer na estrutura, vai fazer um ar-condicionado, vai quebrar uma parede, mexer muito ponto elétrico, hidráulico. Então a gente sempre tem que ter daí um respaldo de um arquiteto ou um engenheiro para fazer isso. Porém a gente sabe muito, né, sobre materiais, acabamentos, ergonomia, móveis. Então tudo que faz o ambiente funcionar dentro, cores, então a gente consegue atender mais. Não que o arquiteto não faça isso, mas para ele chegar nesse nível de conhecimento, ele tem que ou fazer uma especialização, ou tem que aprender na prática, né? Mas da faculdade não é o foco da faculdade deles. E eu acho que o interiores chama bastante a atenção de todo mundo, porque eu acho que é o que encanta a galera na personalização, na variedade de coisas que você pode fazer, né? Porque interiores é um universo de coisas, né? Tipo, acabou de ter a Expo Revestir, tipo, 1 milhão de coisas novas, mais 5 milhões de coisas antigas que já tinham, mas eles estão reforçando. Então, são possibilidades imensas, né? Sim. E daí cada cliente é um cliente, então eu acho que esse mundo de interiores acaba chamando mais a atenção da galera, porque é 100% personalizável, né? Sim, eu sou apaixonada por essa parte da profissão, né? De personalização, de tecnologia. Quando eu vou na feira, eu falo que a parte boa da profissão é a gente passear nas lojas, ver as tecnologias, as feiras, né? Meu marido que fala, meu Deus, mas você não tem rotina, você não para quieta, né? Que ele é advogado, então todo dia ele faz, não vou dizer que é a mesma coisa, mas fica ali, né? No escritório, né? Peticionando, até já aprendi os termos jurídicos. E ele fica ali fazendo as ações, e eu não, né? O tempo todo em loja, fornecedor, é obra, é cliente, então eu gosto muito dessa falta de rotina, né? Já me acostumei. Então, e a gente tem que estar o tempo todo correndo mesmo, porque senão o cliente acaba sabendo das coisas antes que a gente. Né? Não, isso é muito complicado, né? Porque o cliente chegar com uma novidade que às vezes você não faz ideia do que é aquilo, é chato, a gente tem que correr atrás. Mas, olha, eu tô mais do que conformada do que isso é normal. Porque ainda mais hoje em dia, né? Justamente, que tem, né, toda essa tecnologia. Então, o cliente vai pra fora, ele viaja, ele vê uma tecnologia que aqui não tem, daí ele chega, eu quero fazer isso, mas eu vi que dá pra importar, compra no LX, não sei o quê. E daí a gente, né... Então, eu ouvi isso tanto de fornecedores, que às vezes o cliente quer fazer alguma coisa que o próprio fornecedor não tem conhecimento ainda, né? Então, a gente tem que correr atrás, até porque adaptar o que tem pra fora do Brasil, muitas vezes... Eu atendi um cliente que morou, acho que nos Estados Unidos e na Suécia, bastante tempo, uns 3, 4 anos. E a ideia, era um casal, e a ideia deles era justamente... a tecnologia que tinha lá fora, eles queriam fazer a casa deles com as tecnologias. Então, assim, foi um desafio pra mim,
Mas ficou um projeto incrível, né? Saiu na House do ano passado. Ah, legal. Não, do ano retrasado. Mas eles conseguiram trazer a tecnologia de lá pra cá ou tinha disponível aqui? Então, eles pegaram empresas que estavam já na mesma pegada. Ah, entendi. Né? Até uma das coisas que eles fizeram, que eu achei bem legal, foi em vez de usar o drywall, no teto eles usaram tela tensionada. Então, não sei se você conhece. Conheço. Mas, assim, só que a tela tensionada eu conhecia muito, assim, pra parte comercial. Não pra substituir o gesso. Né? Então, foi bem legal, porque era um pé direito enorme de 7 metros, catedral. Então, até pra empresa foi um desafio fazer. E teve outras coisas, o design, eles queriam muito design europeu, o design americano, então foi um projeto bem Eles conseguiram investir bacana também, né? Porque esse tipo de tecnologia, quando a gente fala de tecnologia nova, não necessariamente ela é barata. Então você tem que saber que essa tecnologia tem um preço, né? Tipo tela tensionada, não é um lençol esticado com um LED em cima, né? É uma tecnologia super top, mas tem seu preço, né? Isso, até as esquadrias, né? Eles fizeram aquela janela oscilobatente, que hoje tá ficando mais normal aqui no Brasil, mas lá fora é bem comum. Essa eu não faço ideia do que é. Ela tem 2 tipos de abertura. Ela abre tipo uma basculante e abre como uma... Ah, sei, Então ela tem esses 2 tipos de abertura. Já então vi no TikTok isso. agrega normal, agrega valor, né? Mas é muito legal, porque você tipo, não quer abrir a janela toda, você só abre um pouquinho. E tem bastante fornecedor disso aqui ou não? Tem. Os fornecedores de esquadria de PVC, tem bastante. É que é legal isso realmente, eu acho que é usado bastante lá fora, que talvez o pessoal não tenha o costume, a cultura de implantar isso nos projetos, não, né? Até quando eu viajei, assim, era normal nos hotéis, nas casas. E aqui você vê o pessoal começando a usar. Mas como o valor ainda é agregado, daí o pessoal começa também indo no tradicional, né? Mas se tem a possibilidade, é bem legal. Mas é legal de ver a trajetória da tecnologia, né? Porque independente de ser tecnologia eletrônicos ou tecnologia tipo de piso, tudo isso vai evoluindo, né? E com o tempo, o que vai permanecendo vai ficando para sempre, né? E aquilo se torna o padrão e o que era usado antes já é meio descartável, né? Então, esse tipo de coisa, por exemplo, oscilobatente que você falou. Então, pode ser chique, que... né? Chique pra caramba. E pode ser que vire o padrão do padrão, né? Logo, as outras tradicionais já são que vão ficar em desuso, né? Isso, daí acaba caindo o valor também, né? Porque, por exemplo, quando foi lançado os perfis de LED, né? Eram super caros. Hoje já é o que se usa praticamente todo projeto, né? Então acaba que o valor começa a ficar, né, mais na média e mais pessoas vão conseguindo agregar no projeto. Porque os fabricantes vão fabricando, todos os fabricantes começam a fabricar, né? Às vezes era um ou outro que tinha, daí o outro já entende da tecnologia, consegue fabricar também. Sim. E daí vira o padrão. Isso que é legal, né? Porque normalmente o que se perpetua é o que traz benefício pro cliente, né? Ou é bonito, ou melhora a vida de alguma forma, ou, sei lá, é bem melhor, assim, com custo-benefício. E daí isso só agrega no projeto, né? Tipo, o perfil de LED é super bonito. Pode ser que daqui a pouco surja alguma coisa... maluca que a gente não sabe o que é que substitua, né? Exatamente. Mas fica super bonito, fica com design legal e todo mundo gosta, quase todo mundo gosta. Eu sou suspeita porque eu adoro iluminação. Uma das coisas que eu uso muito e abuso no projeto é a iluminação. Não adianta. Coloco iluminação na parede, coloco iluminação no teto, coloco perfil de LED na parede, no teto. Eu acho que valoriza muito o projeto e vale a pena investir. Como eu digo, sou suspeita porque eu acho que tudo tem que investir dentro da casa, né? Mas a iluminação é uma coisa peculiar, que é uma das características do meu projeto que eu gosto bastante, porque valoriza. Né? Um projeto com uma iluminação bem feita, ele vai, assim, virar outro projeto. O mesmo projeto com e sem iluminação é outro projeto. Então, investir, assim, em tecnologia, em coisas que vão fazer, além de serem bonitas, mas agregarem funcionalidade no projeto. Isso é bastante importante. E a iluminação em si, ela é uma que dá uma diferença muito grande em todos os outros aspectos do ambiente, né? Tipo, os móveis vão ficar mais bonitos, as decorações vão ficar mais bonitas. Né? Se a iluminação tá estranha, talvez fique estranha também, né? Você pode ter o mobiliário mais bonito do mundo, mas se a iluminação não tá adequada, vai ficar super refletindo e tal. Teve um cliente que falou pra mim, mas Bruna, por que tanta tecla, por que tanta iluminação? Mas depois ele falou que não, realmente, ilumina, mas não só isso, você valoriza o mobiliário, valoriza o ambiente,
E a pessoa que vai entrar lá, sabe, encanta os olhos, enche os olhos. Então é importante. E dentro dos projetos, você falou que o teu foco, que você gosta de fazer, é o residencial, interiores residencial. É o residencial. Você já chegou a pegar algum projeto bem diferentão residencial, que o cliente exigia alguma coisa fora do padrão? Tem esse projeto que você comentou que... Tem esse projeto, né, que foi... Mas foi um projeto muito positivo, né? Foi fora do padrão, mas foi muito positivo. Agora, pensei fora do padrão, mas assim que não foi legal, não me recordo exatamente. Que bom que não. Que bom que não. Não me recordo exatamente. Nesse projeto que os clientes exigiram não, né? Mas queriam trazer a tecnologia de fora, você teve que entender um pouco mais das soluções que eles tinham lá fora, né? Porque tem muita coisa lá fora, tipo na Europa, que talvez nunca venha pro Brasil. E não tem aqui. Pode ser por cultura, ou pode ser por não tenha como fabricar aqui, ou não tenha como importar, porque precisa de milhões de certificações e tal. Você comentou que em projetos, por exemplo, da clínica, que você fez uma clínica, você tem que entender das legislações e tudo isso que pode usar e o que não pode usar, né? Exatamente. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado com o que a gente vai colocar no projeto para agradar o cliente. A gente tem que correr atrás das informações e entender a cultura do cliente também, né? Nesse projeto que eu fiz mais estilo europeu, uma demanda que foi difícil para mim, não difícil, mas eu tive que adequar, lá fora eles não usam muita luz no teto. Ah, é verdade. E isso é uma coisa muito peculiar. Até quando eu fiz 2 projetos... Não, eu fiz um projeto fora, no Canadá, e fiz um projeto para esse cliente que tinha morado fora. E no Canadá eles tinham... Eu não lembro se tinha um ou nenhum ponto de luz no teto, do quarto do filho. É tudo indireto. É tudo indireto. É tudo em arandela, é tudo abajur. E daí essa casa, que daí já era uma casa bem grande, eu tive que explorar os pontos de iluminação que não eram no teto. Claro, tinha iluminação no teto, porque tem que ter, né? Mas eles falaram, Bruna, não é o nosso foco. A gente não gosta de luz assim, ofuscando a nossa visão. A gente gosta das iluminações indiretas. Então, eu tive que explorar arandelas, abajures. E eu comecei a entender que também funciona e que fica muito aconchegante. E é mais complexo de projetar assim, né? Porque tudo tem que ser adaptado daí. Não tudo tem que ser adaptado, mas tipo, no mobiliário, você vai ter que adaptar, às vezes, uma fita de LED pra colocar ali pra ter uma fita bacana. Só que, não, mas tem um ambiente inteiro que não tem móveis. Da onde que vai vir essa luz indireta? Então a gente tem que deixar uma arandela, por exemplo, né? A gente tem que deixar os pontos de luz para receber a arandela. Então, a gente fez justamente pensando, a gente investiu vários pontos de arandela e abajur e os pontos daí de teto, mas menos, porque era o que o cliente gostava. Então, eu quero ir na cozinha à noite, ele tem o caminho das arandelas que guiam na cozinha, né? Então, a gente vai aprendendo outras formas de trabalhar e funciona, fica bem legal. Até comecei a reparar em vários filmes americanos que realmente... não tem quase luz no teto. Luz no teto é bem raro mesmo. Então, é diferente. Meu irmão morou na Europa por 3 anos. Era tudo luminária de chão, de piso. Né? Mas fica um efeito bem interessante. Fica legal, né? E assim, eu acho que a cultura é muito forte, né? Tipo, se você vai fazer projeto para outro país, ou em outro país, você tem que se adaptar meio que à cultura local deles lá, né? Porque aqui, por exemplo, acho que aqui em Curitiba tem bastante piso aquecido, por exemplo. Mas lá fora tem em todos os lugares, basicamente. Não existe lugar onde não tem pelo menos um tipo de aquecimento, né? Isso eu acho que até falta aqui. Em Curitiba, no sul, né? Porque a gente sofre muito, né? Tem um evento engraçado. O meu irmão, ele viaja muito, porque ele é engenheiro, daí ele foi trabalhar fora, voltou, então ele viaja bastante pela empresa e ele fala que ele passa mais frio no Brasil do que fora. Porque fora você não passa frio, né? E quando eu viajei, tá quentinho em algum lugar. Tá sempre quentinho, você chega, você tira o casaco e tá tudo beleza, porque o sistema de aquecimento e isolamento térmico é muito eficiente. Aqui a gente não tem essa cultura. Então, nessa casa também que eu fiz, eles fizeram aquecimento, eles fizeram isolamento térmico na casa toda. Tanto no piso quanto nas paredes. Porque é o que eles viviam lá fora. E aqui é muito frio. Em Curitiba, no sul do Brasil, né? Então, é uma coisa que, na minha opinião, tinha que se investir mais, culturalmente falando.
As pessoas não têm costume nem conhecimento de fazer isolamento nas casas e a gente acaba passando frio dentro do espaço. E essa é uma tecnologia que agrega, só que talvez o pessoal não veja muito benefício ainda, não sei. Mas eu não entendo muito de esquadria, tem até um cara que eu conheço que manja muito de esquadria, que é o Leandro, e ele vende esquadrias de PVC. E eu já ouvi falar de esquadrias de PVC versus esquadrias de alumínio. Sim. Que uma conserva melhor o calor pra dentro, não deixa o frio passar e tal. Mas, consequentemente, é mais caro. Então, às vezes o cliente não entende que esse é um benefício pra ele, por isso que ele vai gastar um pouco mais. Né? Exatamente. Isso é tudo a questão de percepção de valor. Né? Que, na minha opinião, isso tem em todas as áreas, né? Inclusive na nossa de design de interiores. Então, o cliente, ele vai comprar com aquilo pra ele faz sentido, né? No que ele vê valor, ele não vê preço. Não adianta forçar, né? Às vezes o cliente, pra ele, aquilo não é importante. Exatamente. Né? E daí, se você ficar forçando a barra, você fala, não, é importante pra você, mas pra mim, eu sou o cliente, não é importante pra mim. E o cliente não vai falar isso. A gente não pode forçar nada, né? O nosso papel é sempre, como profissional, design de interiores, mostrar pra ele os benefícios de cada coisa, mas os pós e os contras, mas vai ficar a critério dele decidir. A gente nunca vai empurrar nada pro cliente, é sempre ele que vai definir o que ele quer fazer. Mas você pode falar assim pra ele, né? Ó, tua casa vai pegar fogo, mas tudo bem se você não escolher, tá tudo certo. Então, é esse justamente o nosso papel. Porque quando eu vejo que o cliente vai fazer alguma coisa, uma palavra feia aqui, uma cagada, né? E eu vejo que vai dar ruim... Aí você tem que intervir. Eu vou falar pra ele, olha, não vai ficar bom. Ou você vai fazer isso, vai acontecer aquilo. Você quer realmente... Tá assumindo risco. Tá assumindo risco? Daí o que eu aprendi? Que no começo de carreira, né, a gente é meio ingênuo, eu não sabia. Eu avisei o cliente. Olha, você tá fazendo isso fora do padrão. Não, beleza, eu quero assim. E daí o cliente me ligou depois, do projeto pronto. Olha, não ficou bom isso aqui. Eu falei, mas eu te avisei. Não, você me avisou que tava fora do padrão, mas você não me falou que ia ficar ruim. Então, assim, aí com a nossa expertise com o tempo, que eu costumo falar que cada projeto é uma cláusula nova no contrato, né? Aí eu hoje faço o cliente assinar. Olha, você está assumindo o risco, né? Que isso aqui é por tua conta e risco mesmo. Que eu tô te avisando que não vai ficar bom, ou que não vai funcionar. Se você quiser, tudo bem. Então, tem cliente que escuta, tem cliente que não escuta. Né? Mas a gente nunca vai poder forçar nada. A menos que realmente seja algo muito grave, né? Segurança, alguma coisa assim, Isso, exatamente, né? Eu tô falando de alguns detalhes, de ergonomia. Ou a passagem vai ficar apertada, ou o balcão vai ficar mais alto que o padrão. Umas coisas assim, né? Mas normalmente os clientes costumam ouvir, tipo, direto assim? Geralmente ou sim. Tem opiniões que eles vêm e falam, não, mas aí vai ficar bom, tá tranquilo. Olha, eu já ouvi muitos clientes que são assim. Eu, graças a Deus, peguei poucos, assim. Não vou dizer que não peguei nenhum. Já peguei clientes que não quiseram me escutar. E, né, eu tive que respirar e falar, não sei por que vocês me contrataram. Eles nunca conheceram a Bruna porreta, assim, braba ou não? Tem a Bruna braba ou não? Tem. Aqui a cara de santinha, não, mas eu sou bem esquentadinha. Mas eu sou estressada, mas nunca perdi paciência com o cliente, É que às vezes o cliente sugere um negócio que, tipo, é inviável, vai ficar ruim e ele bate na tecla, né? Exatamente. Isso vai acontecer uma hora ou outra. Exatamente. Então, já teve projetos que eu falei, tá lindo, perfeito. E o cliente falou, mas... será que a gente pode mudar isso aqui? Mas justamente, né, o conceito do projeto, ele tava modificando. Mas é o cliente que vai morar ali, né? Então, tudo bem, a gente muda. Não tem problema com isso. Mas eu acredito que... Se eu ver que também é o meu nome que tá em jogo, né? Então, eu tenho que preservar também um projeto de acordo com o meu nome. Então, eu não vou colocar o meu nome em algo que eu vejo que não vai ficar bom. Né? Mas eu nunca cheguei no ponto de dizer, vou tirar meu nome desse projeto. Graças a Deus, não. Porque eu acho que a parte mais crítica, que é mais difícil de fazer o cliente entender, não é nem, tipo, às vezes decoração, cores e tal, talvez alguma coisa relacionada à segurança, funcionalidade, sei lá. Isso talvez se o cliente bater o pé e insistir, que é chato, né? Tipo, quero que a porta seja menor. Não, mas daí não foge do padrão, vai ficar ruim, você não vai conseguir passar, daí você vai entrar com compra, não passa o carrinho do prédio e sei lá o que, sabe? Uma coisa assim. É mais perigoso, mas geralmente quando eles querem mudar é alguma coisa de cor, né? O conceito do projeto, então acaba que nessas horas
a gente só respira e tá tudo bem. Só assim, não, tá tranquilo, só gastei 30 horas aqui pra fazer. É que tem momentos que a gente se pergunta, às vezes, pro que o cliente contratou, se ele já sabe de todas as coisas, na verdade, né? Melhor pegar uma consultoria, às vezes. Não foi comigo, né? Teve uma colega que... Uma conhecida minha. Falou que contratou uma arquiteta, falou, não, mas... Vai caber, vai funcionar, eu vou desenhar, só preciso que você faça pra mim o que eu já tenho na cabeça. Então, faz sozinho. Né? Nós, como profissionais, a gente tá aqui para agregar. Né? A gente tá aqui para justamente para passar o nosso conhecimento. A gente passa um pouco de nós pro projeto, né? A gente tira um pouco de nós mesmos para desenhar o projeto do cliente. Não, é claro que o cliente vai morar ali, mas é 50% o cliente, as ideias do cliente, 50% as ideias do profissional. Né? E a partir disso a gente consegue criar e montar um projeto que funcione, fique bonito. É que é bom agregar o gosto do cliente, mas a tua expertise do que funciona e o que não funciona, né? Isso. Porque às vezes a concepção do cliente, a gente conversa muito isso aqui, mas a concepção do cliente que vem do Pinterest, por exemplo, é uma coisa que é irreal. Às vezes não vai funcionar daquele jeito. Ela tem algumas coisas que simplesmente só estão num render, mas na vida real não funciona, né? Não, é que nem quando você vai comprar uma roupa que você acha lindo no manequim, acha lindo na loja, mas quando você vai vestir aquilo não é o teu corpo, não funciona no teu tom de pele. Então, é o que funciona. A gente não tá falando da Shein aqui não, pessoal, tá? Não, mas podia ser, né? Mas quando o cliente vê uma ideia no Pinterest... A gente vê, olha, mas veja bem, o teu ambiente é assim, essa ideia que tá mostrando o ambiente assado, né? Aqui tem esse tipo de cor. Ou a gente busca entender o que realmente o cliente gostou naquela foto pra gente adaptar ao ambiente dele. Tipo, ele manda uma referência de piscina, mas ele tem um apartamento. É tipo Aí isso, você tem que tentar entender se é a cor da piscina que ele gostou pra colocar na parede. Isso é um desafio do designer. A gente tem que entender o que o cliente gosta. O que o cliente gostou, né? Então, quando o cliente manda uma referência, eu pergunto pra ele, o que nessa foto te chamou a atenção? Ah, foi o pendente. Ah, eu achei que você tivesse gostado do layout, por exemplo, né? Então, a gente realmente tem que entender o que passa na cabeça do cliente, porque ele tem que saber expressar o que ele quer pra gente poder... trazer, expressar em desenho a ideia do cliente. E é um desafio. Você acha que a vinda do Pinterest, na verdade, já existe há bastante tempo, né? Muito tempo, desde antes de eu começar a faculdade. Então, você acha que isso é ruim ou bom pra profissão? Eu gosto. É? Eu gosto porque eu mesmo tenho muitas referências no Pinterest. Né? Eu tenho minhas pastinhas de referência. Porque eu acho que o Pinterest tem muitas boas ideias e imagens assim, de qualidade e projetos muito bonitos. Mas é uma boa referência para o cliente também. Porque o cliente, geralmente, ele tem uma pastinha no Pinterest. Ah, minha cozinha, minha sala, né? E a partir disso, eu peço para ele compartilhar e eu vou vendo... eu tenho essa entrevista de briefing, né? Para entender nas imagens o que ele quer. Mas a partir das imagens, a gente vê, assim, uma linha. Uma linha, assim, que o cliente segue. Né? Como é que eu posso dizer... Não, é um padrão, né? Um padrão que o cliente segue. Que... Tá todo com ripado, tá todo com madeira, tá todo verde, sei lá. Exatamente. Então eu consigo entender um pouco da personalidade do cliente. Aí entra a parte psicóloga também, né? Entra a parte de psicóloga, que eu falo, né? Que embora não foi uma área que eu gostei de atuar, mas uma área, assim, que me ajudou a acrescentar em muito. Né? Até de amadurecimento, de profissional, de pessoa. A entender o que tá na cabecinha do cliente. Porque às vezes a referência dele, a pasta dele lá no Pinterest, por exemplo, não diz nada, né? Porque ele vai ter um campo de futebol e daí na outra tem uma cozinha e na outra... E daí o padrão tá montado na cabeça dele, né? Daí, ele tem que saber... Aí a gente tem que pegar e sentar e conversar, né? Mas tem clientes que me mandam uma pastinha de PowerPoint, bem bonitinha, organizada, o que ele quer pro quarto, o que ele quer pra sala, né? Então, tem clientes que já entregam praticamente o trabalho pronto, né? Mas sempre vai ter aquele que ele não consegue comunicar o que ele quer. Daí a nossa missão realmente entender o que ele tá pensando. E essa parte dele não saber comunicar que é complexo, né? Porque depende da forma com que ele explica, você vai entender uma coisa. Se ele não sabe... Porque o cliente, a princípio, ele é leigo. Dá pra se entender que ele... A maioria. Vamos supor que ele nunca teve um projeto. Sei lá, nunca contratou um profissional. Então a forma dele explicar, às vezes, não é bem aquilo, ou tá deturpada, aquela imagem que ele viu não era uma cozinha, na verdade, era um ambiente gourmet que não tinha nem pia, nem fogão, nem nada. Então é difícil distrair, às vezes, a informação, né? É difícil, mas é um exercício. E a gente vai com a prática.
vai pegando, vai entendendo o cliente. E eu vejo assim que, claro que quando a gente tem mais prática com isso, com os próximos que vão surgindo é mais fácil. Né? A gente já sabe como perguntar, como abordar, mas quando o cliente a gente vai conhecendo ele no processo, a gente vai conhecendo mais da personalidade dele. Então a gente vai conseguindo extrair como ele funciona, o que ele quer, o que ele não gosta, o que ele gosta, a forma dele se comunicar. E assim, a gente tem que sempre falar pro cliente, ó, quanto mais você for sincero e aberto conosco, é melhor. Né? Porque tem cliente que esconde o jogo. Né? A gente vai descobrir algumas coisas, né, no final do projeto. Então, poxa, teria sido mais fácil se eu tivesse falado antes. E tem um cliente que não sabe. E por que você acha que os clientes escondem as coisas assim? Será que eles esquecem de falar ou... Eu queria saber, eu queria ter uma lâmpada agora pra entender por que Por que será que... Porque, Porque muita gente reclama disso, né? De tipo, pô, mas era só você ter falado que você queria... Será que eles têm medo, às vezes, de... Mas olha, eu tenho a minha psicóloga, ela vai assistir esse podcast, que ela me deu um exemplo. Ela falou, Bruna, eu tenho muita dificuldade de expressar o que eu quero. Na minha cabeça tá muito claro. E quando eu vou falar, não é nada daquilo que eu quero dizer. Então, eu acho que às vezes é muito do jeito da pessoa não saber dizer o que quer mesmo. Né? Ou tem as pessoas que têm muitas ideias. O Pinterest... Isso é difícil também, então, né? Então, que eu ia falar. Porque o Pinterest, ele só é ruim quando... É muita referência de ideia. Né? Então, o projeto ele serve justamente para nortear a ideia do cliente. Mas se ele vê uma cozinha A, B e C, que as três são lindas... Cara, vai dar um nó na cabeça. Então foca, né, justamente no que a gente tá trabalhando no projeto. Que já aconteceu. De eu estar fazendo o projeto exatamente como o briefing. E daí eu tá no meio do projeto e a pessoa vê, tipo, outra coisa linda também, mas nada a ver com o briefing. Ah, mas essa cozinha também não ia ficar legal? Mas não, né? Você escolheu outra coisa. Justamente. Então, é que não dá pra escolher o que é bonito, você tem que escolher o que você quer, né? Porque bonito por bonito, você vai ter 1 milhão de referências, né? Eu digo, até a gente tem dificuldade em saber o que gosta. Eu acho tudo lindo. Eu fui hoje ver a cortina pra minha casa, pro meu apartamento. Daí eu fui escolher o tipo de barrado. Eu gosto desse, eu gosto desse, eu gosto desse. Eu gosto de todos. Então é difícil, às vezes a gente se sente na pele do cliente, né? É difícil a gente escolher o que é, porque eu particularmente acho tudo bonito, mas a gente tem que fazer uma decisão. Sim. Mas tem clientes que eles têm mais dificuldade em decidir. E pro cliente talvez seja um pouco mais difícil ainda, porque além de ele não conhecer, vamos dizer assim, ele não consegue ver o que combina com o que, né? O que dá match. Tem mais dificuldade, né? De enxergar o projeto pronto, o projeto lá na frente. Então por isso que aí entra realmente a confiança no profissional, né? Da gente já saber o que vai funcionar, o que vai dar certo e o que não vai, né? Tipo, vai por mim que vai dar certo, né? Às vezes eles ficam... Eu acho que também é um medo, às vezes, de se arrepender. Ah, tem isso também, Tem né? isso. Será que vai ficar bom? Não vai? Eu queria desse jeito, eu queria assado. Será que eu vou no seguro ou será que eu arrisco um pouco? Exatamente. Peço pra Bruna caprichar nas cores, mas será que não vai ficar muito chamativo? Isso, daí eles têm medo de se arrepender depois. Ou de enjoar, né? Mas vai muito do perfil. Já teve cliente meu que falou, fique à vontade em fazer o que você quiser. Um dos projetos que eu fiz que fez mais sucesso foi um home office verde. E na época, o verde ainda tava começando essa tendência, né? Já faz uns anos. Hoje, tá super comum, né? Mas na época foi assim, nossa, um home office verde. E a cliente amou. Ela teve que se mudar, mas ela ainda tem na casa onde tá o home office, ela fala que ele é o meu cantinho preferido, né? Mas ela deixou eu usar. E o quarto dela depois foi um quarto azul. Então, ela deixa eu usar, faça o que você quiser, eu quero cor. Mas o quarto azul, ela me disse, não, eu quero um quarto azul. Né? Mas o home office verde, a gente foi assim... Não, e o verde é engraçado. Eu odiava verde. Nossa, eu odiava verde. Eu achava tudo feio. A minha sogra adora verde. Mas eu detestava verde, não gostava. Hoje em dia, acho que eu gosto mais de verde do que das outras cores. Então... Porque tem tantos tons, tem cores móveis e se casar bem, fica tudo tão bonitinho. Tem muitos tons de verde hoje, né? Porque tem aquele verde que é... sei lá, um verde bandeira, que já não é tão legal. Ixi, você vai falar pra mim isso. O meu é verde, nem azul. Você sabe diferenciar verde, Ana? Sabe? Eu sei que esse é verde. Ó, isso aqui é verde ou é azul? Não, mas é porque tem uns verdes que são azulados e azul esverdeado, isso né? Aqui é azul ou é verde? Pra mim é azul. Esse aqui é azul esverdeado, né? Pra mim é azul. A gente pergunta pra Ouro Fino se é azul esverdeado ou verde azulado. Eu acho que é azul esverdeado. Enfim, né? Mas cada um tem a sua opinião. Mas tem cores que ficam ali no meio termo, né? Mas hoje eu até gosto de fazer bastante ambiente colorido, né? Já fiz cozinha azul, cozinha verde.
Então, eu gosto de ousar nas cores. E é bom quando os clientes aceitam também, né? Eu adoro quando os clientes aceitam e pedem coisas coloridas. Eu, como boa curitibana, gosto de um cinza também, né? Até minhas amigas falam, você tem que aprender a colocar mais cor, porque eu sempre tô assim... Só pra combinar com... então, né? Eu tô com uma saia aqui tangerina, mas eu geralmente tô no preto e no branco ou no bege, basicão, no carimbo basicão. Como designer, eu tenho que usar mais nas cores. Mas eu gosto de fazer ambientes neutros, mas eu tenho procurado em fazer ambientes mais ousados. Né, pra que eu acho que isso é padrão. Tendência também, não é? Não sei se dá pra chamar de tendência ou não, mas cada vez mais que a gente acompanha nos Instagrams e tal, o pessoal tá usando bastante em cores de mobiliário, principalmente. Sim. Porque antes, tipo, a cozinha era sempre a mesma cor, quase. Dificilmente alguém ia arriscar e fazer uma cozinhona verde lá, uma cozinha azul e tal. É mais difícil isso. E hoje tá super comum, vamos dizer assim, tá super sendo utilizado, né? Eu vou trazer mais uma vez aquele projeto que eu fiz esse projeto mais europeu, a cozinha é toda azul. É uma cozinha grande, né? No meio da casa. Então, olha, que legal que os clientes toparam, né? E quiseram essas coisas. Mas eu acho que lá fora também é mais tendência essas coisas. Acaba que sempre começa lá fora e vem pra cá, né? E eu acho que os clientes ficam com medo, esse medo que você comentou antes, que é às vezes de arriscar. Tipo, vou fazer uma cozinha azul mesmo? Agora eu tô achando maravilhoso. Será que daqui a um ano eu não vou cansar disso, querer tacar fogo em tudo? Sim. Às vezes não, às vezes sim. Por isso que talvez eles ficam meio em cima do muro. Também vai muito do cliente conhecer o que ele gosta. Se ele sabe que ele enjoa rápido das coisas, melhor não fazer. Né? Eu sou uma pessoa que eu não enjoo rápido das coisas. Então, por exemplo, eu sei que se eu fizesse uma cozinha azul, eu ia amar ela pro resto da vida, né? Então, é muito da pessoa se conhecer também, mas a maioria, às vezes, tem um pouco de dificuldade. E você comentou também, antes da gente começar, que você faz home office. Eu trabalho home office desde sempre. Desde que você se conheceu como Bruna Juste, designer de interiores? Falei, né? Eu falei quanto tempo eu sou formada? Acho que não. Não, eu me formei em 2014, mas eu tô na área desde 2012, né? Que eu comecei os estágios e as minhas experiências antes da faculdade. Então, faz 10 anos que eu tô na área. Aí eu comecei minha trajetória em lojas, loja de planejado, loja de revestimento, que foi o que me deu bagagem para trabalhar. Hoje eu como autônoma, né? Eu tenho minha empresa, mas... Hoje, basicamente, eu trabalho como autônoma e tenho alguns profissionais que prestam serviço para mim, né? Mas não tenho uma equipe fixa. De acordo com a demanda. De acordo com a demanda, exatamente. E é o que até hoje deu certo para mim. Quero ter um escritório físico? Quero. Hoje não é o foco porque já vou chegar nessa parte. Mas futuramente são meus planos ter um escritório. Mas até hoje deu certo, porque eu me formei em 2014... Aí eu fiquei 2 anos trabalhando em loja. Trabalhava em loja na época de faculdade. Trabalhava em loja até 2 anos depois que eu me formei. E daí eu vi que aquilo assim era muito engessado pra mim, né? Eu sempre tive sonho de ter meu escritório. E daí quando eu vi que eu não tinha mais pra onde crescer, eu falei, não, deu o meu tempo de trabalhar sozinha. Então, né, começo de carreira, eu falei, vou trabalhar sozinha mesmo. Só que eu entendi que esse método deu certo. E quando veio a pandemia, o home office se tornou normal. Então, para muita gente que não era, né, não era normal e teve uma certa dificuldade em se adaptar, eu já estava mais do que adaptada, Você que lançou a moda, né? Eu lancei a moda, vocês que não sabem. Então, o que acontece? Começou no difícil. Foi difícil no começo, porque... Na época eu morava com os meus pais e a minha mãe não entendia que eu tava trabalhando. Então, assim, né... É muito fácil uma pessoa na frente do computador, né? Dela, vem aqui me ajudar com isso, e não sei o quê. E começava a conversar comigo. Eu falei, mãe, tô trabalhando, não dá agora, né? Então, depois ela começou a entender. Tanto que depois ela veio, hoje ela trabalha comigo. Ah, é? Ela presta alguns serviços pra mim, né? E daí você fala isso pra ela também? Agora ela entende. Ô mãe, sai do computador aí. Pois ela fala, mãe, dá licença. Então, ela começou a entender e falou, não, realmente, dá muito trabalho. Trabalhar com interiores é muito difícil. Difícil pra ela, né? Mas eu digo, ela não tinha ideia do que eu fazia, né? Então, pra quem olha, só tá mexendo ali no computador, brincando de fazendo desenho de 3D, né? Mas a questão do home office é muito disciplina. É rotina, né? Você saber que aquele é teu horário de trabalho, você saber desligar das outras coisas, né? Se precisar, troca de roupa, se tranca. Eu trabalhava na época, no começo, no meu quarto. Hoje eu tenho um escritório.
dentro de casa, né? Mas no começo era no quarto mesmo, mas eu tinha aquele foco. Não vou trabalhar. Senão eu ia virando a cabeça pra olhar a cama, roupa, só... Hoje a minha dificuldade como casada é, putz, tem a louça pra lavar, tem a roupa pra lá passar, né? Então, assim, eu tenho que realmente me concentrar, né? Pra não esquecer as outras atividades. Porque quem trabalha em home office é o tempo todo. Eu ainda não tenho filhos, mas quem trabalha em home office sofre com filho, cachorro, né? Às vezes marido. Então, a gente tem que ter essa disciplina. E isso é complexo, né? Porque tudo é atrativo no home office. Porque você monta a tua casa pra ela ser confortável, convidativa. Exatamente. Mas você tem que estabelecer... um momento de descompressão. Você tem que estabelecer... Como é que pode dizer? Muros, não... Eu entendo o que você quer dizer. Você entendeu o que eu quis dizer. Você vai entrar obstáculos, né? Pra você entender. Aqui, o meu esposo, ele começou a trabalhar home office agora, mas ele não entrou ainda na cabeça dele o que é home office. Então, 12 anos trabalhando no escritório, né? Agora ele tá trabalhando home office, vai fazer um outro escritório futuramente, mas enquanto ele tá trabalhando home office, pra ele é muito difícil. Então, pra mim, foi muito fácil. Tanto que quando teve a pandemia, que todo mundo foi, eu tirei de letra, né? Onde eu tenho o meu computador, você eu consigo acostumadaça, né? Exatamente. Meus pais têm casa na praia, então a gente passou a pandemia isolado lá, né? Quando ninguém podia sair de casa. Eu não achei ruim porque eu tava na praia. E eu tinha meu computador, então, tendo computador, consigo trabalhar em qualquer lugar. Né? Se pensar que eu posso viajar e levar o computador, tem um lado bom, né? E tem um lado ruim que às vezes você não se desprende. Mas aí eu tenho equipe remota, né? Tenho pessoa que faz 3D, que me ajuda, né? Geralmente eu faço todas as etapas, mas dependendo da demanda, tem um pessoal que faz 3D, me ajuda no projeto executivo, né? Então tem arquitetos também que estão me auxiliando. E é tudo remotamente. Faz reunião online, as reuniões com os clientes são online. Então eu consigo atender praticamente cliente de qualquer região por essa facilidade. Tem algumas etapas do projeto que tem que ser pessoalmente mesmo, né? Escolher revestimento, acabamento, que daí eu acabo sempre fazendo uma reunião. Ou eu vou no local, atender os clientes, conhecer em loco, porque eu também tenho uma pessoa que faz levantamento comigo, então eu não necessariamente preciso ir no local conhecer toda a demanda do cliente no primeiro momento. Mas quando a gente precisa, a gente marca. E principalmente para conhecer ali os revestimentos e acabamentos. Que daí não tem como... Não tem como fazer... Só online não tem como. Porque distorce toda a cor, né? Então, laranja que você tá vendo aqui, na TV não é uma laranja, coisa, mas na hora que você vai ver o MDF, né? Principalmente MDF, pedra, tinta, acabamento, você tem que ver isso pessoalmente. Então, daí, nesses momentos, eu faço a reunião com o cliente. Presencial, daí. É porque essa parte do home office é complexo porque você tem que saber vestir a camisa da hora que você tá trabalhando e da hora que você não tá trabalhando, você tira a camisa. Exatamente. Porque é esses dois lados que você comentou. É legal você tá em casa, você não gasta com transporte, você não tem o trânsito lá pra te encher o saco. Só que, consequentemente, você vai trabalhar 1, 2, 3, 4 horinhas a mais. E isso acaba, tipo, complicando, assim, ajuda numa parte e complica numa outra, né? Então... Eu acho que também vai muito da rotina, porque quando eu estava solteira, eu não tinha hora pra trabalhar. Até assim, não tinha limite de hora pra trabalhar. Eu sempre começo a trabalhar às 9, mas assim, todo mundo trabalha das 9 às 18. Eu ficava... Todo mundo não, né? Quem trabalha, assim, quem é autônomo, geralmente arquiteto designer, acaba, às vezes, virando a noite trabalhando, né? Mais. Mas eu digo, eu não tinha limite, porque eu tava sozinha, né? Então, eu trabalhava lá 7, 8 horas, 10 horas da noite, tava lá, fazendo os render e tal. Hoje, não, né? Hoje eu tenho um esposo e falo, chega a trabalhar, né? Então, vamos parar aí um pouquinho só? Aí eu tive que me forçar a estabelecer uma rotina pra parar de trabalhar, né? E também estabelecer quantos projetos pra mim hoje dá certo, que eu consigo, né, ter uma vida pessoal saudável e ter uma vida profissional, que eu consigo atender bem os clientes. A gente vai... Foi fácil pra você decidir isso? É que você fala com tanta simplicidade, assim, que parece que... eu acho que eu consigo atender tanto. Porque, nossa, isso é super complexo, não é? Demorou. Porque você ter noção de quantos projetos você consegue atender, conseguir estabelecer regras de horários e, tipo, pra ter uma vida saudável e tal. Foram 6 anos, né? 6 anos que eu tô trabalhando sozinha, é uma negociação mental muito grande isso, né? Sim. Tipo, não, esse projeto eu não vou pegar porque é muito grande, eu tenho que entregar esses outros 3 ou 4 aqui e tal. No começo foi batendo a cabeça mesmo, né? Então, a pandemia foi quando deu um boom mesmo na nossa área, né? Então, foi quando eu mais tive demanda de projeto.
Só que pra mim coincidiu, porque não foi nem a questão dos clientes estarem em casa e quererem reformar. Porque todas as demandas ou o cliente já estava construindo, ou já tinha o plano de fazer. Né? Então não foi coincidente. Foi uma coincidência no meu caso. A pandemia com o boom de clientes. Mas a nossa área se esquentou muito na pandemia. E foi quando eu comecei a pegar muito projeto. Então eu comecei a entender que... Poxa, não era tão saudável, né? Mas assim... Era legal, mas não era saudável. Isso, mas foi quando eu também comecei a crescer bastante profissionalmente. Só que eu comecei a entender que aquilo estava me desgastando muito, né? Então hoje, a gente começa... Foi o que a gente comentou anteriormente. A gente sabe o que a gente pode pegar, o perfil do cliente que a gente pode pegar, né? Como aquele cliente funciona, o que ele quer, e eu consigo atender. Então, a gente começa a ter essa maturidade, né? Mas demorou 6 anos. Não vou dizer que eu tô no ápice, mas algumas coisas eu já Não, mas eu acho que o primeiro passo é você entender que isso é necessário. Sim. Né? Porque enquanto, como profissional, você não enxerga que isso é necessário, de você ter um tempo de descanso, um tempo de família, porque você não quer ficar solteira de novo, Sim, né? Então, às vezes é difícil de você conciliar essas coisas. Sim. Porque, às vezes você pensa assim, não, mas tem muita demanda, deixa eu aproveitar essa demanda agora, porque daí depois eu dou uma relaxada. Sim. Mas às vezes depois é tarde pra muita coisa na vida, né? Então você tem que saber se regrar. E criar essa regra é muito complexo, né? Dispensar um cliente porque você talvez não consiga atender ele deve ser muito ruim, né? É ruim. Mas já teve casos assim que eu tava com tanto projeto que eu falava, não aguento mais. Né? Então se o cliente vinha, eu falava, olha... Custa 5 milhões o projeto, você quer? É tipo isso, né? Mas eles não aceitavam. Não, é que eu falava assim, eu consigo te atender em tanto tempo. Daí, geralmente, o cliente não queria esperar, daí ele, tipo, partia pra outra, né? Bons tempos, né? Espero que volte esses tempos. Pode voltar já cuidando do tempo aí, pode, né? Pode jogar de novo esses projetos? Pode, tô aceitando. Não, mas hoje, assim, eu tô trabalhando com menos, mas eu também estou tendo uma vida mais saudável. E eu também... consigo atender melhor o cliente. Porque eu até vi que já falaram isso em outros podcasts aqui. Mas eu não sou o tipo de pessoa que eu consigo lidar com vários projetos ao mesmo tempo, porque eu gosto de estar perto do cliente e saber o que está acontecendo. Né? Porque, embora meu foco não seja a obra, o projeto ele vai para execução. Né? Então, se tem erro no projeto, vai dar erro na obra. O erro vai para execução também. Exatamente. Então, eu gosto de estar perto em todas as fases do projeto para evitar erros. Né? Então, eu nunca tive problema com obra. Mas... devido a esses aumentos, eu percebi que algumas coisas estavam começando a sair do meu controle, digamos assim. Né? Porque eu comecei a terceirizar. Quando a gente terceiriza, é a mão de outra pessoa que tá ali. Então, eu entendi que eu não podia terceirizar tudo e que eu queria ter os projetos mais próximos de mim. Tanto que quem fala com os clientes sou eu. Né? Eu que tô todo o tempo ali em contato com eles, as dúvidas são comigo. Então, eu prefiro estar ali dando mais atenção, mesmo terceirizando algumas coisas, mas ter mais controle do que está acontecendo. É que terceirizar é necessário, né? Porque vai chegar um momento em que, se você tentar puxar tudo pra você, você já começa a fugir do cronograma. Exatamente. E não tem importância, acho que você terceirizar quando você tem o controle da situação. Você está simplesmente jogando uma tarefa que você não vai ter tempo de executar, não que você não tenha o domínio dela para outra pessoa fazer, né? Então, isso é tranquilo. O problema é você terceirizar quando você não faz a mínima ideia do que a pessoa tá fazendo. Misericórdia. Não dá. É que eu terceirizo, mas eu tenho que estar o tempo todo ali corrigindo, né? Olhando o que a pessoa tá fazendo. Então, quando eu tenho uma equipe de confiança, dá super certo, né? Mas já teve pessoas que eu testei que não deu certo, infelizmente, porque não entenderam minha metodologia de trabalho. Porque eu sou muito perfeccionista, detalhista, porque, poxa, eu trabalho com detalhes, trabalho com interiores, então a pessoa tem que tomar cuidado com os detalhes. Você é chata? Sou. Então, sou chata. O pessoal não manda em currículo pra lá também. Não. Porque a Bruna vai analisar com muita frieza. Então, mas que eu fiz... Eu trabalhei em RH por 3 anos, né? Então, pior ainda, né? Então, eu sou bem crítica. Até tá difícil achar estagiário, né? Porque as pessoas hoje, né, elas querem fazer só render. E a parte difícil, que é o necessário para dar certo a profissão, né? Mas fica a dica aí para as pessoas estagiárias que estão se formando, se esforcem mais. A gente precisa de estagiários, mas precisa que as pessoas se esforcem. Né? É que as épocas vão mudando, as gerações vão mudando. Acho que essa flexibilização, a
a facilidade da tecnologia vai mudando, os gostos das pessoas vão mudando. Sim. Essa parte é complexa e a gente nunca vai saber onde vai parar, né? Pois é, eu ainda tenho a cabeça mais... Por mais que eu falo, eu tenho cara de novinha, mas não sou tão novinha, né? Mas a minha cabeça já eu sou mais tradicional, né? Então, a geração de hoje eu ainda tenho uma dificuldade de entender algumas coisas. Mas... É que às vezes é muito amor. Você se formou na época que era mão na massa mesmo, pra fazer toda a parte ali, do começo ao fim do projeto. Hoje em dia talvez estejam segmentando um pouco mais, foca mais numa parte, não na outra, né? Mas a minha opinião, assim, pra você fazer bem feito, você tem que saber como é que funciona tudo, desde o começo até o fim. Por mais que você se especialize, né? Mas tem que ter conhecimento. Porque é muito fácil fazer um render, um 3D, mas aquilo não funciona na prática. Então, essa bagagem também que eu tive justamente em lojas quando eu trabalhei me ajudou muito. Porque eu sabia quanto media uma chapa de MDF, o que funciona, o que não funciona, se eu não vou fazer uma porta muito grande, enfim, coisas que realmente vão ser funcionais no projeto. Porque no computador tudo funciona, né? Então... É uma dica também dos profissionais que estão se formando hoje, pegarem experiência em loja, em outros escritórios, né? A pessoa que sai da faculdade e vai trabalhar sozinha, a chance de levar umas na vida é bem grande, né? É melhor minimizar isso, né? Exatamente. Então, pegar outras experiências aí pra ajudar. Show! Mas, Bruna, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Obrigada. O podcast é basicamente isso daí. Eu agradeço o pessoal que ficou aí até o final, acompanhando a gente, conversando, interagindo também, eu espero, aqui no podcast. Mas, Bruna, muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. A gente fica por aqui. É isso daí. Passou rapidinho. Obrigada. Passou rapidinho, passou. né? Obrigada pelo convite. Capaz, foi um prazer conversar contigo. Pessoal, lembrando... Os Instagrams aqui, prontinho para vocês seguirem lá. Acompanhem os próximos episódios aqui do próximo bloco. Acompanhem a Bruna lá no Instagram. Acompanhem também o nosso patrocinador lá. E é isso aí.